Fala galera, tudo bem com vocês? Voltamos a falar da parte 2 do Brasileirão 2003, né? A gente falou a primeira parte, o título do Cruzeiro, né? Sobre o Cruzeiro campeão de 2003. Agora vamos falar com as outras coisas, né? Que aconteceu no campeonato, né? E vamos começar com as surpresas, né? As surpresas, assim, não teve muitos, né? Mas teve um que esse merece, né? Esse merece muito mesmo, porque foi incrível o que fizeram, né? A surpresa daquele Brasileirão foi o Goiás, né? O Goiás do que na época estava ali estabilizado, né? Sempre na primeira divisão, né? Diferente dos tempos atuais, infelizmente, né? O Goiás sempre que sobe volta a cair ou consegue se manter em uma divisão, mas na outra cai, enfim. Na época o Goiás era um time mais estabilizado. O Goiás, só que naquele ano quase que caiu, né? Vamos dizer assim. Porque assim, o primeiro turno, né? O Goiás fez uma campanha muito fraca, né? O Goiás começou com um técnico, aí saiu, aí o Cuca veio, né? O Cuca, que ainda era novato na época, né? E nem com o Cuca o time reagia, né? E o primeiro turno foi muito fraco, o time foi lanterna praticamente em todo o primeiro turno. E todo mundo dava certo, né? Todo mundo falava que o Goiás será rebaixado, né? A campanha é digna de time rebaixado, né? Só que aí no segundo turno o Goiás, né? Que tinha um time forte, né? Tinha um Arlen no gol, Fabão, Josué, Araújo, Dimba, né? Um time ali interessante. Além do Danilo, né? Esse Danilo também que faria história anos depois no São Paulo e no Corinthians, né? O Goiás começou a reagir no segundo turno e ficou 16 jogos invictos sem perder. De tipo da lanterna, o time saiu lá e foi pro meio da tabela, sabe? E nesses 16 jogos o Goiás chegou a bater o Cruzeiro, né? O poderoso Cruzeiro, né? No Serra Dourada, por exemplo. E quem estava se destacando muito era o Dimba, né? Aliás, o ataque do Goiás era muito fatal, muito letal, né? Era um trio ali com Dimba, Araújo e Grafite, quer dizer, era um trio de ataque muito perigoso, muito veloz, né? E o Dimba fez gols adoidado naquele campeonato, né? Tanto que ele acabou artilheiro do campeonato com 31 gols, né? E o Goiás subiu bem na tabela ali. Teve alguns momentos que o Goiás chegou a sonhar um pouco com o G4, mesmo que ainda faltava tirar uma boa diferença de pontos, mas havia até essa possibilidade, mas o time, né, chegou onde podia, né? E no final o Goiás terminou no meio da tabela, né? Terminou em nono lugar. Uma campanha assim histórica, né? Para quem brigava apenas para não ser rebaixado, né? E fazer essa campanha foi histórica. E depois disso, né? Boa parte desse time saiu para fazer história em outros clubes, né? Por exemplo, o Josué, Fabão, Danilo, né? O Grafite foram pro São Paulo, né? O Cuca, inclusive, foi pro São Paulo, né? Então, e é isso, né? E o Dimba chegou aí pro Flamengo, depois pro. Não lembro pra qual time que ele foi. Eu lembro que no ano seguinte ele foi pro Flamengo, o Dimba, e não deu certo, enfim. O Goiás fez história nesse ano e revelou mais jogadores interessantes aí. Se o Goiás foi a surpresa, né? O Grêmio foi a decepção daquele ano, né? Naquele ano o Grêmio fazia 100 anos, né? Era o centenário do Grêmio, né? E o Grêmio queria fazer bonito, né? Só que o time não fez nada bonito, né? Primeiro semestre o Grêmio não foi bem no gauchão, né? Na Libertadores o Grêmio chegou até as oitavas só, né? E caiu lá pro Independiente Medellín, se não me engano. Não foi muito bem, né? E no Brasileirão o Grêmio queria fazer ao menos um campeonato digno, né? Só que não foi assim, né? O time ficou quase a boa parte do campeonato na parte de baixo da tabela, né? E no segundo turno o time entrou numa queda livre, sendo lanterna ali, e chegou em alguns momentos a ficar em lanterna isolada ali, tipo. Muitos achavam até que o Grêmio ia ser rebaixado, quer dizer, e o Grêmio parecia sem reação, né? E até que o Grêmio deu uma cartada final ali, né? Ou são os moleques ali da base e tal, né? Com a ajuda do Christian, o artilheiro Christian, né? O Jesus Christian, né? Então aí ali nas últimas, sei lá, 8, 9 rodadas o Grêmio começou a reagir, né? Com destaque para uma vitória sobre o Inter em pleno Beira-Rio 1-0. Acho que a partir dali que o Grêmio começou a crescer e
conseguir uma arrancada ali para escapar, né? O time reagiu e aí na última rodada o Grêmio bateu o Corinthians no Olímpico por 3-0, né? E assim escapou do rebaixamento, quer dizer, foi um alívio, né, no Grêmio, mas foi muito pouco, né, para um time que sonhava ao menos em fazer uma campanha digna no Brasileirão, né, não fazer feio no Centenário, mas o Centenário não foi legal, né, naquele ano pro Grêmio, né. E, enfim, né, o Grêmio não aprendeu a lição, inclusive, né, o Grêmio quase caiu esse ano, 2003, e no ano seguinte o Grêmio acabou rebaixado. Bom, mas isso a gente vai falar em outro vídeo, né, quando chegar no Brasileirão 2004. E, enfim, é isso, né, agora vamos pro jogão. Teve o Brasileirão daquele ano, teve vários jogos legais e tal, né? Mas eu vou eleger o jogo do líder contra o vice-líder, né? O Cruzeiro contra o Santos, né? Ali na metade do segundo turno, né? Ali começando a chegar na reta final, né? O Cruzeiro e o Santos naquele momento 3-0, né? O Cruzeiro, eles estavam com o mesmo número de pontos e todos diziam que era final antecipada, né? Mas só que aí, né, como eu já falei no vídeo anterior, né, o Cruzeiro mostrou que o ano de 2003 era o ano deles mesmo, né? O Santos tinha o mesmo time de 2002, né? Só que melhor do que 2002. Só que não deu para os meninos da Vila, né? O Cruzeiro bateu o Santos por 3-0. E aí disparou, né, rumo ao título. E aí aconteceu, né? O Cruzeiro campeão com todos os méritos, né? O Cruzeiro foi campeão com 100 pontos, né? E o Santos foi vice com 87, ou seja, 13 pontos de diferença. E, enfim, né? Agora vamos pra polêmica, né? A polêmica é que teve vários times ali que perderam pontos, né, no STJD por escalação de jogador irregular, sabe? Teve time que perdeu ponto, depois ganhou os pontos, sabe? Foi uma coisa meio maluca. O Corinthians, por exemplo, acho que chegou a perder ponto e ganhar pontos. O Paysandu acho que ganhou pontos, né? Porque outro time escalou irregular. A Ponte Preta mesmo, acho que chegou a ganhar 2 pontos. Juventude, enfim. Foi uma maluquice, sabe? Por conta de escalação de jogador irregular. Pra você ver, né? Acho que no tal jogo era assim: o time tal perdia ponto e dava ponto pro outro. Enfim, uma bagunça, né? Teve uns times que ficaram, digamos, com esses pontinhos extras, né? Então, que, sei lá, né? Talvez tenha feito diferença no final, nem tanto assim. Mas enfim. De polêmica não foi muita polêmica, a não ser essa daí, né? Mas é isso, né? E os rebaixados, né? Os dois rebaixados foram os do Nordeste, né? O Fortaleza e o Bahia, né? Fortaleza que naquele ano estava de volta à elite depois de 10 anos, né? Longe da Série A. Só que, diferente dos tempos atuais, né? Que o Fortaleza hoje é um time mais estabilizado, né? Consegue se manter firme na Série A, fazendo boas campanhas. Naquela época o Fortaleza era um time comum, né? Era um time que não tinha estrutura nenhuma, enfim. Lutava mais para não ser rebaixado e tal. E nesse ano não deu pro Fortaleza, né? O time acabou rebaixado na última rodada, né? Perdeu o duelo direto com a Ponte Preta, que também brigava para não cair, né? Perdeu de 2-0 e acabou rebaixado. Outro que caiu foi o Bahia, né? O Bahia lutando sempre até a última rodada para não cair. E na última rodada foi humilhado pelo campeão Cruzeiro, né? Tomou de 7 do Cruzeiro e acabou rebaixado, né? Pra Série B, né? E, enfim. E era isso que eu quis contar. Espero que vocês tenham gostado dessa parte 2, a parte final, né? E eu deixo o like no vídeo, comenta aí o que acharam. Comente também se eu esqueci de alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado e falou!